Olá, pessoal! Bem-vindos! Nosso papo de hoje tem um clima todo especial, quase um clube do livro. Sabe por quê? Porque a gente vai mergulhar numa pergunta que vira e mexe todo mundo que ama ler se faz. Afinal, por que ler os clássicos? E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar as ideias de um mestre no assunto, o escritor italiano Ítalo Calvino. Então, vamos lá, direto ao ponto. Pensem bem, com tanta coisa nova saindo toda hora, com essa nossa vida super corrida, por que alguém deveria parar para ler livros que foram escritos, sei lá, séculos atrás? O que eles ainda têm para dizer para a gente hoje? E olha só a primeira resposta que o Calvino nos dá. Parece quase uma brincadeira, né? Um raciocínio que anda em círculos. Mas é aí que está o pulo do gato. Essa simplicidade toda, na verdade, esconde uma verdade muito, mas muito profunda que a gente vai começar a desvendar agora. Para a gente começar a entender o valor de um clássico, vamos pensar num dos temas mais antigos e universais que existem, a jornada. No fundo, os clássicos são isso, crônicas das grandes aventuras humanas que continuam ecoando na gente até hoje. Peguemos um exemplo famoso, Ulisses. A gente sempre pensa na Odisseia como uma aventura em direção ao desconhecido, certo? Mas o Calvino chama atenção para um detalhe fundamental. A jornada de Ulisses é, acima de tudo, uma jornada de retorno. É a luta dele para voltar para casa, para se reencontrar depois que o mundo o transformou. E poxa, quem é que nunca sentiu essa necessidade de voltar para casa, de se reencontrar? E se a jornada do Ulisses é sobre voltar para casa, a de Xenofonte, no livro Anábase, é sobre outra coisa, a sobrevivência pura e desesperada. Agora, tenta imaginar o cenário. 10.000 soldados gregos, derrotados, abandonados lá no meio do Império Persa. E eles precisam lutar a cada passo para conseguir voltar para casa. Nossa, esse trecho aqui mostra bem a crueza da situação, né? Não é um relato de guerra abstrato, de heróis e batalhas. É o frio, a neve cobrindo tudo, os bichos congelados sem conseguir levantar. Os clássicos têm esse poder. Eles conectam a gente com essa experiência humana de um jeito visceral. Quase dá para sentir o frio que esses homens sentiram séculos atrás. Bom, mas a coisa vai além. A literatura clássica não serve só para refletir o mundo. Em muitos casos, ela literalmente cria as ferramentas, as palavras e as ideias que a gente usa para conseguir entender a realidade. Olhem só esse exemplo, o herói picaresco. Sabe aquele personagem meio malandro que não é exatamente bom nem mal e que sobrevive na base da esperteza num mundo todo corrupto? Pois é, esse tipo de personagem tem raízes muito antigas. E aqueles 10.000 mercenários do Xenofonte, famintos, perigosos, eles são como se fossem os tataravós desse personagem. Agora essa parte aqui é simplesmente fantástica. Prestem atenção. Um conquistador espanhol chega no Império Azteca e, para descrever aquela maravilha toda que ele está vendo, ele não compara com nada do mundo real. Ele compara com as coisas de encantamento de um livro de ficção da época. A ficção deu a ele a linguagem para entender o real. Incrível, né? E essa ideia de que a ficção nos dá um vocabulário para o mundo real foi usada de forma genial em outros clássicos. Robinson Crusoe, por exemplo. Hoje todo mundo sabe que é ficção, mas na época foi lançado como se fosse o diário de verdade de um náufrago. Essa técnica de borrar a fronteira entre fato e ficção acabou ajudando a criar o que a gente chama de realismo e mudou o jeito de contar histórias para sempre. Certo, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A gente tem as jornadas universais e a gente tem a literatura moldando o nosso jeito de ver o mundo. Mas o que, afinal de contas, dá a esses livros essa força para atravessar séculos e continuar relevante? Acho que o ponto crucial é este. Um clássico ressoa porque ele fala de coisas que todos nós, de alguma forma, vivemos. Ele nos dá mapas para o nosso próprio inconsciente. E talvez o mais incrível seja que um clássico nunca termina de dizer o que tem para dizer. Você lê com 20 anos e entende uma coisa, lê de novo com 40 e ele te revela outra, completamente diferente. Ele funciona como uma âncora, um amuleto contra essa superficialidade do dia a dia. Essa frase do Stendhal é simplesmente perfeita para ilustrar o poder da perspectiva que os clássicos nos dão. O que ele está dizendo é que não é só o que a gente vê que importa, mas como a gente vê. A porta entreaberta, o vislumbre, é isso que desperta a imaginação. E os clássicos são mestres em nos ensinar a olhar a realidade por essas frestas. E assim, a gente volta lá para o começo, para a frase do Calvino, mas agora com um olhar diferente. Ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Por quê? Porque cada um deles não é só um livro, é um universo inteiro. E ao entrar nesse universo, a gente não está só lendo uma história, a gente está, na verdade, expandindo o nosso próprio universo interior.
E olha, todo esse nosso papo, esse mergulho no universo do Calvino e dos clássicos, só foi possível graças à idealização do conteúdo feita pelo professor Ivan. Então fica aqui o nosso agradecimento a ele por essa curadoria tão rica e inspiradora. Bom, pessoal, espero que esse nosso Clube do Livro de hoje tenha sido bacana. Se essa conversa sobre literatura e ideias fez sentido, considerem se inscrever aqui no canal e deixar aquele like, que ajuda demais a gente a continuar trazendo esses papos. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.